Padre Pio guardou este segredo por 40 anos de sua vida, revelando apenas para 3 confessores de sua mais absoluta confiança. Um conhecimento tão sagrado, tão poderoso, tão transformador, que quando o Vaticano finalmente autorizou a divulgação após sua morte, milhares de católicos ao redor do mundo choraram de emoção ao descobrir o que realmente estava acontecendo naqueles momentos que eles viviam durante a comunhão, sem jamais compreender. O que vou revelar agora mudará completamente a forma como você participa da missa, como você recebe Jesus na Eucaristia, como você interpreta os sinais que Deus tem enviado durante anos e você simplesmente não conseguia decifrar. Existe algo acontecendo quando a hóstia gruda no céu da sua boca, que determina não apenas o seu presente espiritual, mas o seu destino eterno. E apenas 2% dos católicos no mundo inteiro sabem interpretar corretamente esse mistério. Você já viveu aquele momento constrangedor durante a comunhão, quando a hóstia simplesmente se recusa a dissolver? Fica ali colada, grudada, como se estivesse literalmente presa no céu da boca. E quanto mais você tenta movimentar a língua, mais parece que ela se fixa ainda mais. A maioria das pessoas sente vergonha nesse momento. Olha para os lados preocupada, achando que todo mundo está percebendo. Tenta engolir rapidamente para resolver a situação, ou até mesmo começa a mastigar com desespero para fazer aquilo descer logo. Mas se eu te contar que nesse exato instante, naqueles segundos ou minutos em que você está lutando contra a hóstia grudada, Jesus está realizando uma das operações espirituais mais profundas que podem acontecer em um ser humano vivo. Se eu te revelar que Padre Pio passava horas estudando cada vez que isso acontecia com ele ou com seus filhos espirituais, anotando padrões, identificando significados, descobrindo mensagens divinas ocultas nesses momentos, desligue tudo agora. Pare de rolar o feed. Silencie todas as notificações, porque o que será revelado nos próximos minutos não é teoria religiosa vazia, não é interpretação pessoal de alguém que leu um livro sobre espiritualidade. É conhecimento direto que Padre Pio recebeu em visões místicas do próprio Cristo, confirmado por São Pio X em documentos guardados nos arquivos secretos do Vaticano, vivido por dezenas de santos canonizados que você jamais ouviu falar. Quando você terminar de assistir este vídeo, sua próxima comunhão será completamente diferente. Você saberá exatamente o que fazer, como interpretar, quando agradecer, como responder. Sua vida de oração entrará em um nível que você nem imaginava que existia. Milagres que você vem pedindo há anos começarão a se manifestar. Pessoas ao seu redor vão perceber uma transformação inexplicável em você. Deixe agora nos comentários, escreva com suas próprias mãos, coloque sua fé em movimento dizendo: Padre Pio, ensina-me a reconhecer Jesus quando ele se recusa a me deixar. Isso não é apenas um comentário comum, é uma oração poderosa. É você abrindo uma porta espiritual. É um pacto que você está fazendo neste momento com o santo que mais profundamente compreendeu os mistérios eucarísticos de toda a história da Igreja Católica. E se você já passou por essa experiência da hóstia grudando e nunca soube o que significava, se já sentiu aquele constrangimento sem entender que era um presente divino, deixe seu like agora mesmo, porque esse gesto simples não é vaidade do criador do vídeo. É você dizendo ao universo espiritual, aos anjos que estão observando neste momento, que você está pronto para receber revelações que foram guardadas por séculos. Antes de mergulharmos nos 7 significados sagrados que Padre Pio descobriu, você precisa entender quem realmente era esse homem extraordinário. Francesco Forgione não era um padre comum celebrando missas mecânicas e repetitivas. Era um
místico que sangrava pelas mãos, pelos pés, pelo lado do peito, carregando as chagas vivas de Cristo durante 50 anos sem interrupção. Um homem que conversava diariamente com seu anjo da guarda, como você conversa com seu melhor amigo, que via Nossa Senhora aparecer fisicamente em seu quarto, que lutava corporalmente contra demônios que o atacavam, deixando marcas visíveis em seu corpo. Suas missas duravam até 3 horas completas, porque quando ele segurava a hóstia consagrada durante a elevação, entrava em êxtase tão profundo que literalmente não conseguia se mover. Ficava suspenso entre o céu e a terra. Testemunhas juramentadas relatam que seus pés às vezes se levantavam alguns centímetros do chão. E foi durante uma dessas missas intermináveis que uma senhora idosa, Maria Josepa, se aproximou dele tremendo de preocupação após a celebração. Padre, toda vez que eu comungo, acontece algo estranho. A hóstia gruda na minha boca por vários minutos. Eu fico desesperada, sem saber o que fazer. Acho que estou fazendo algo muito errado. Talvez eu não seja digna de receber Jesus. Talvez eu devesse parar de comungar para não desrespeitar o Santíssimo Sacramento. Padre Pio olhou profundamente nos olhos dela com aquela penetração sobrenatural que ele tinha, aquele olhar que enxergava através da alma das pessoas, e começou a chorar. Lágrimas grossas descendo pelo rosto marcado pelo sofrimento. E então ele disse algo que essa senhora jamais conseguiu esquecer até o último dia de sua vida. Minha filha abençoada, você não entende o privilégio que está vivendo. Você não compreende a intimidade que Jesus está oferecendo especificamente para você. Quando a hóstia se recusa a descer rapidamente, quando ela permanece grudada como se tivesse vontade própria, é porque Jesus está sussurrando ao seu coração, está dizendo baixinho para sua alma: filha amada, não tenha pressa. Comigo, não queira se livrar de mim rapidamente. Eu quero ficar mais tempo aqui dentro de você, quero permanecer mais perto do seu coração, como um pai que não quer soltar o abraço do filho que não vê há muito tempo. Mas a explicação de Padre Pio foi muito além dessa primeira revelação. Ele ensinou algo que está escrito na teologia católica mais antiga, mas que praticamente nenhum padre explica claramente nas missas modernas. Enquanto as espécies eucarísticas, ou seja, a aparência física do pão consagrado, permanecem intactas dentro da sua boca sem se dissolverem completamente, Jesus está literal e fisicamente presente em você. Não simbolicamente presente, não espiritualmente presente apenas, fisicamente presente com seu corpo, sangue, alma e divindade. A presença é tão real quanto era quando ele caminhava pelas estradas empoeiradas da Galileia, tão real quanto quando Maria o segurava nos braços, sendo ainda bebê. Tão real quanto quando Tomé colocou o dedo nas chagas. Isso significa que durante aqueles minutos em que a hóstia está grudada no céu da sua boca, você literalmente se transforma em um sacrário vivo. Seu corpo naquele momento se torna mais sagrado que qualquer catedral construída por mãos humanas, mais santo que o altar de mármore mais caro do Vaticano, mais precioso que todos os cálices de ouro e pedras preciosas de todas as igrejas do mundo somadas. São Tomás de Aquino, o maior teólogo que a igreja já produziu, o doutor Angélico que escreveu a Suma Teológica estudada há 800 anos, explicava esta verdade com palavras cristalinas. A presença real de Cristo continua existindo até que as espécies eucarísticas se dissolvam por completo. Cada segundo que a hóstia permanece íntegra é um segundo da presença física de Deus dentro de você. Cada momento conta para a eternidade. Cada instante é mais precioso do que todos os tesouros materiais que você poderia acumular em 100 vidas.
Padre Pio vivia isso com tamanha intensidade que ficava no mínimo 40 minutos em ação de graças após cada missa, imóvel diante do sacrário, enquanto os fiéis já tinham ido todos embora, enquanto a igreja ficava vazia e silenciosa. Ele permanecia ali absorto na presença de Cristo que tinha recebido. Enquanto nós hoje mal conseguimos ficar 5 minutos depois da comunhão, antes de começar a pensar no almoço, no trabalho, nas contas para pagar, nas mensagens acumuladas no celular. Mas agora você deve estar se perguntando com uma dúvida legítima e importante: como eu posso ter certeza de que isso está realmente acontecendo comigo? Como diferenciar um momento em que minha boca simplesmente está seca porque não tomei água, de um momento em que Jesus está de fato enviando um sinal espiritual através da hóstia que não quer dissolver? Padre Pio ensinou que existem 4 sinais inconfundíveis, 4 marcas registradas que sempre acompanham esses momentos verdadeiramente sagrados, quando Cristo está agindo de forma especial através da Eucaristia grudada. O primeiro sinal é a persistência física anormal da hóstia. Não é apenas uma demora de poucos segundos, é uma resistência notável, como se realmente houvesse uma vontade inteligente mantendo aquela hóstia colada. Você tenta movimentar com a língua e ela simplesmente não se move. Você tenta engolir saliva e ela permanece no mesmo lugar. É quase como se você pudesse sentir que algo ou alguém está segurando aquilo ali propositalmente. O segundo sinal é uma paz inexplicável que invade seu peito. Uma sensação que não vem de lugar nenhum lógico. Você pode estar preocupado com 1000 problemas quando entrou na igreja. Pode ter brigado com alguém antes da missa. Pode estar ansioso com situações da sua vida, mas no momento em que a hóstia gruda e você percebe aquela presença, uma paz sobrenatural simplesmente desce sobre você como um manto invisível. Muitas pessoas relatam que lágrimas começam a brotar sem motivo aparente. Não é tristeza, não é alegria comum. É uma emoção profunda que não tem nome em português. É como se sua alma estivesse sendo abraçada por dentro. O terceiro sinal é uma presença quase palpável. Você sente que não está sozinho, mesmo que esteja em uma igreja lotada de pessoas. Naquele momento parece que só existe você e ele. O barulho ao redor parece se distanciar. As pessoas parecem desaparecer do seu campo de consciência. É como se entrasse em uma bolha espiritual, onde só vocês dois existem. E o quarto sinal é a suspensão do tempo. Minutos parecem segundos ou segundos parecem horas. Você perde completamente a noção de quanto tempo está passando. Aquela pressa que você tinha antes simplesmente desaparece. Você não quer mais que aquilo acabe. Uma senhora de Belo Horizonte escreveu relatando uma experiência que ilustra perfeitamente como esses sinais se manifestam na prática. Durante 23 anos de vida católica, sempre que a hóstia demorava para dissolver, ela entrava em pânico total. Ficava vermelha de vergonha, suava frio achando que tinha cometido alguma blasfêmia. Tentava resolver a situação o mais rápido possível, mastigando desesperadamente. Até que um domingo de Páscoa, depois de assistir um vídeo sobre Padre Pio, ela decidiu fazer algo completamente diferente. Quando a hóstia grudou naquela manhã, em vez de entrar em desespero, ela simplesmente fechou os olhos, respirou fundo e disse mentalmente com toda a sinceridade do coração: Jesus, fica o tempo que tu quiseres. Esta casa é tua, este corpo é teu. Eu sou toda tua, não tenho pressa nenhuma. E foi nesse momento exato que ela experimentou algo que mudou sua vida espiritual para sempre. Era como se Jesus estivesse literalmente me abraçando por dentro do meu próprio corpo. Sentia uma presença tão real, tão amorosa, tão envolvente, que as lágrimas vieram sem eu ter como controlar. Desci pelos meus olhos enquanto eu estava ali ajoelhada no banco da igreja. E pela primeira vez em mais de 2 décadas comungando, eu realmente entendi o que significa receber Cristo vivo.
Mas Padre Pio também fazia um alerta extremamente sério que todos os católicos precisam conhecer com urgência. Existe um inimigo invisível e extremamente inteligente que odeia profundamente esses momentos sagrados de intimidade entre você e Jesus. O demônio conhece perfeitamente o poder transformador que esses instantes têm na vida espiritual de uma pessoa. Ele sabe que um único momento de verdadeira união eucarística com Cristo pode desfazer anos de trabalho que ele investiu tentando destruir aquela alma. Por isso, durante essas experiências especiais, o inimigo trabalha com uma intensidade desesperada para semear distrações de todo tipo possível. Pensamentos sobre o trabalho que você deixou pela metade. Preocupações com aquela conta que vence amanhã. Lembranças de discussões familiares. Constrangimento com as pessoas ao redor que você imagina estar olhando para você. Pressa inexplicável para resolver logo aquela situação e sair dali. Coceira repentina em alguma parte do corpo. Desconforto físico que não existia segundos atrás. Vontade urgente de checar o celular. Pensamentos aleatórios sobre coisas completamente sem importância. Você já percebeu esse padrão estranho que acontece justamente quando você está tentando viver um momento espiritual mais profundo? Quando você finalmente consegue se concentrar na oração, quando está quase alcançando aquela conexão com Deus que você tanto deseja, de repente sua mente é bombardeada com 1000 pensamentos diferentes ao mesmo tempo, como se alguém tivesse aberto todas as torneiras da sua consciência de uma vez. Isso não é coincidência casual. Não é simplesmente sua mente sendo criativa, é uma batalha espiritual real acontecendo naquele exato momento no mundo invisível ao seu redor. São Paulo já alertava os cristãos de Éfeso, dizendo que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade espalhadas pelos ares. E onde essa luta é mais intensa? Exatamente nos momentos em que você está mais perto de Jesus, exatamente quando Ele está fisicamente presente dentro de você através da Eucaristia. Mas quando você reconhece conscientemente que existe essa guerra acontecendo, quando você escolhe de forma deliberada e firme permanecer em adoração, apesar de todas as distrações, algo extraordinariamente poderoso acontece no mundo espiritual. Padre Pio ensinava que nesse momento de resistência consciente, você não está apenas recebendo graças, você está guerreando ao lado dos anjos, está derrotando demônios, está libertando almas do purgatório, está salvando pecadores que você nem conhece pessoalmente. Cada segundo que você permanece focado em Jesus, enquanto a hóstia está grudada, é um segundo de derrota para as forças das trevas. É um segundo de vitória para o reino de Deus. Por isso, Padre Pio chamava esses momentos de os instantes mais preciosos que um ser humano pode viver enquanto ainda está preso neste corpo mortal na terra. Então, finalmente chegamos à pergunta que está queimando no seu coração. Como viver esses momentos da forma absolutamente correta para extrair todas as graças possíveis? Padre Pio tinha um método muito específico, quase científico na sua precisão espiritual, que ele ensinava apenas para seus filhos espirituais mais dedicados. Primeiro passo fundamental: aceite a graça sem nenhum tipo de resistência interna. Não tente forçar a hóstia para baixo. Não mastigue com pressa nervosa. Não lute contra o que está acontecendo. Em vez disso, reconheça mentalmente que Jesus quer permanecer mais tempo e aceite esse presente com gratidão profunda do coração. Diga mentalmente algo simples como: obrigado, Jesus, por quereres ficar mais tempo comigo. Eu aceito este presente com todo o meu coração. Segundo passo crucial: entre imediatamente em adoração silenciosa profunda. Não precisa falar muitas palavras, não precisa fazer orações longas e complicadas. Apenas comece a repetir mentalmente com todo o amor que você conseguir reunir: Jesus, eu te adoro,
Obrigado por estares aqui comigo neste momento. Eu te amo com todo o meu coração, toda a minha alma, todas as minhas forças. Repita isso de forma cíclica. Deixe essas palavras criarem um ritmo interno, uma espécie de batida do coração espiritual. Terceiro passo estratégico. Aproveite esse momento único de máxima proximidade com Cristo para suas intercessões mais importantes e urgentes. Essa é literalmente a hora mais poderosa que existe para você orar pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela conversão daquele parente que abandonou a fé, pela cura daquela doença grave, pela resolução daquele problema financeiro impossível, pela proteção contra aqueles ataques espirituais que você vem sofrendo. Padre Pio garantia que orações feitas nesse momento específico, quando Cristo está fisicamente grudado no céu da sua boca, têm um poder de eficácia que você não consegue nem imaginar. Quarto passo, absolutamente essencial: não tenha nenhuma pressa para sair da igreja quando a missa terminar. Isso é fundamental e a maioria das pessoas erra exatamente aqui, destruindo boa parte das graças que poderiam receber. Reserve no mínimo 15 minutos, idealmente 20 ou 30 minutos, para uma verdadeira ação de graças após comungar. Fique ali sentado ou ajoelhado no banco, feche os olhos, mergulhe no silêncio interior, permita que as graças desse encontro com Cristo se enraizem profundamente em todas as camadas da sua alma. Padre Pio dizia que sair correndo da igreja imediatamente após comungar é como receber Jesus em sua casa e expulsá-lo pela porta sem nem deixar ele sentar. É uma grosseria espiritual terrível, que cortamos de nós mesmos rios de bênçãos que poderiam fluir. Mas agora, Padre Pio ensinava algo extremamente importante que pouquíssimos católicos realmente compreendem na profundidade necessária. Existe uma diferença gigantesca, fundamental, decisiva entre uma comunhão que é apenas válida e uma comunhão que é verdadeiramente frutífera. Toda comunhão recebida por uma pessoa que está em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal na alma, é uma comunhão válida do ponto de vista teológico. Jesus se faz realmente presente, o sacramento acontece, tudo está correto segundo as regras da igreja. Mas nem toda comunhão válida produz os mesmos frutos abundantes de santidade, transformação e poder espiritual na vida da pessoa. Qual é a diferença, então? A diferença está em 3 fatores principais que você controla completamente: sua preparação antes da missa, sua atenção e disposição interior durante o momento da comunhão e, especialmente, sua ação de graças cuidadosa depois de receber Jesus. Todos esses detalhes que para o mundo secular não fazem diferença nenhuma, que para pessoas sem fé parecem superstição vazia, para Deus são absolutamente fundamentais e determinantes. Padre Pio chorava lágrimas de verdadeiro sofrimento quando via pessoas chegando atrasadas na missa, correndo apressadas até o altar, comungando mecanicamente sem um único segundo de preparação interior e saindo pela porta antes mesmo da bênção final para não perder o jogo de futebol ou não atrasar o almoço de domingo. Para ele, cada comunhão deveria ser vivida como se fosse simultaneamente a primeira e a última comunhão da sua vida inteira. Com aquela mesma emoção que você imagina que sentiria se soubesse que é a última vez que vai encontrar Jesus antes de morrer. É exatamente isso que torna esses momentos especiais da hóstia grudada tão extraordinariamente preciosos quando você aprende a reconhecê-los e aproveitá-los corretamente. Santa Teresa de Ávila, a grande reformadora do Carmelo, passava 8 horas seguidas em oração contemplativa todos os dias. São João da Cruz entrava em êxtases tão profundos que era visto levitando enquanto orava. Santa Catarina de Sena comungava e entrava em transe místico que durava horas. Padre Pio celebrava missas que chegavam a durar 3 horas completas
porque ele simplesmente não conseguia, não tinha força espiritual para se separar daquele altar onde Cristo estava presente. O que todos esses gigantes da fé entenderam que nós perdemos completamente na correria da vida moderna. Uma verdade simples, mas revolucionária. Tempo com Deus, nunca, jamais, em hipótese alguma, é tempo perdido ou desperdiçado. É o único investimento verdadeiro para a eternidade que realmente importa no final das contas. Agora, é claro que precisamos ser honestos e realistas. Nem sempre a hóstia gruda por motivos místicos e sobrenaturais. Às vezes, pode ser simplesmente por questões completamente físicas e naturais. Sua boca está mais seca que o normal porque você está nervoso, ou porque o dia está muito quente, o ar-condicionado da igreja está baixo demais e ressecou suas mucosas. Você tomou pouca água antes da missa. A hóstia que o padre usou naquele dia era de uma marca que tem textura diferente e gruda mais facilmente. Deus não está necessariamente em cada detalhe físico da nossa vida, controlando tudo como um titereiro cósmico. Mas, e aqui está o segredo espiritual poderoso, mesmo nessas situações completamente naturais e explicáveis, você pode conscientemente transformar aquele momento em algo sagrado e especial. A chave que abre ou fecha a porta das graças está sempre na sua atitude interior, na sua disposição do coração, na sua fé ativada. Se em vez de se irritar com a hóstia que não desce, em vez de ter pressa para resolver aquilo rapidamente, em vez de ficar constrangido e vermelho de vergonha, você aproveita aqueles segundos ou minutos extras para adorar conscientemente Jesus presente em você. Se você transforma aquela possível contrariedade em oportunidade de intimidade, então você está vivendo exatamente como os santos viviam. Você está convertendo cada acontecimento da vida, até os mais banais e físicos, em ocasião de encontro com Deus. E essa é a definição exata de santidade prática no dia a dia. Os santos não são pessoas que vivem flutuando nas nuvens, tendo visões místicas 24 horas por dia. São pessoas que aprenderam a encontrar Deus em tudo, especialmente nas pequenas coisas comuns que todo mundo vive, mas que a maioria deixa passar sem aproveitar. Mas agora, prepare seu coração, porque vamos mergulhar nos 7 significados espirituais específicos que Padre Pio descobriu através de décadas de experiência mística e que ele revelou estarem diretamente conectados com o mistério da hóstia que gruda. Primeiro significado profundo: Jesus está realizando uma cura na camada mais profunda da sua alma. Quando a hóstia gruda de forma especialmente persistente, principalmente se isso não acontece todas as vezes, mas acontece em momentos específicos da sua vida, Padre Pio revelou através de suas visões que Cristo está identificando uma ferida emocional ou espiritual que você carrega e está aplicando seu poder curativo divino naquela área exata. Pode ser uma ferida de rejeição que vem desde sua infância, quando seus pais não te deram a atenção que você precisava. Pode ser um trauma de abuso que marcou sua vida e você nunca conseguiu superar completamente. Pode ser uma mágoa profunda contra alguém que te traiu ou te machucou gravemente. Pode ser uma tristeza existencial que consome sua alegria sem você nem saber de onde vem. Jesus está dizendo naquele momento através da hóstia grudada: filho amado, filha preciosa, eu vi essa ferida sangrando dentro de você. Eu conheço perfeitamente essa dor que você carrega escondida, e agora, enquanto eu estou aqui fisicamente grudado no céu da sua boca, mais perto impossível do seu coração, mais íntimo impossível da sua alma, eu vou curar isso de uma vez por todas com meu poder divino. Padre Pio contava uma história real que aconteceu com ele que ilustra perfeitamente esse primeiro significado. Certa vez, um homem de meia idade veio até ele completamente desesperado e angustiado.
Padre, toda vez que eu comungo, a hóstia gruda no céu da minha boca e eu fico com uma angústia terrível, um aperto no peito insuportável. Acho que eu devo estar em pecado mortal grave. Acho que Jesus está me rejeitando. Talvez eu não devesse mais comungar porque claramente eu não sou digno. Padre Pio orou por aquele homem durante a noite inteira e recebeu uma revelação clara do Espírito Santo sobre o caso. Aquele homem carregava desde os 8 anos de idade uma ferida brutal de rejeição do próprio pai que o abandonou e nunca mais voltou. E Jesus estava usando especificamente aqueles momentos da comunhão para curar aquela rejeição de décadas que tinha moldado toda a personalidade daquele homem. Mas ele não estava entendendo o processo. Padre Pio explicou com lágrimas nos olhos: quando a hóstia grudar novamente, não tente arrancar ela rapidamente, não lute contra isso, deixe ela ali pelo tempo que for necessário e diga mentalmente com toda sinceridade: Jesus, cura o que precisa ser curado dentro de mim. Eu confio completamente em ti, eu me entrego ao teu poder. O homem fez exatamente isso na próxima comunhão de domingo seguinte e teve uma experiência tão avassaladora, tão poderosa, tão transformadora, que ele simplesmente desabou em lágrimas ali mesmo, ajoelhado na igreja lotada de pessoas, sentindo aquela ferida de 40 anos sendo curada instantaneamente pela presença física de Cristo dentro dele. Então entenda bem esta verdade libertadora. Se a hóstia gruda no céu da sua boca e você sente uma emoção muito forte surgindo do nada, se lágrimas querem brotar sem você conseguir explicar racionalmente o porquê, se sente um aperto no peito que não é físico, mas é profundamente emocional, não bloqueie isso, não reprima, não tenha vergonha de chorar ali mesmo no meio da igreja. É Jesus curando camadas profundas da sua alma que remédios psiquiátricos não alcançam, que anos de terapia não conseguem curar completamente, que apenas a presença real e física dele tem poder para dissolver e restaurar. Deixe acontecer. Entregue-se ao processo de cura. Confie que ele sabe exatamente o que está fazendo dentro de você. Segundo significado crucial, Jesus está instalando uma proteção espiritual especial porque você vai enfrentar algo difícil. Padre Pio revelou que muitas vezes a hóstia gruda porque Cristo, na sua onisciência, sabe de algo que está vindo na sua vida e você ainda não sabe. Talvez uma tentação muito forte vai aparecer nos próximos dias ou semanas. Talvez um ataque espiritual está sendo planejado contra você pelas forças das trevas. Talvez uma situação extremamente difícil está prestes a acontecer e você vai precisar de força sobrenatural para enfrentar. Jesus sabe disso tudo antes de você saber, porque ele existe fora do tempo. Ele vê seu passado, presente e futuro simultaneamente. Então, ele age preventivamente, fazendo a hóstia grudar para ter tempo extra de te fortalecer, de te blindar espiritualmente, de te preparar para a batalha que está chegando. Há um relato absolutamente incrível, documentado, de uma mulher que Padre Pio atendia regularmente em confissão. Era uma terça-feira comum de manhã, quando ela foi comungar na missa das 7 horas antes de ir trabalhar. A hóstia grudou de uma forma tão intensa que ela ficou pelo menos 7 ou 8 minutos ali parada, tentando dissolver aquilo. Ficou preocupada, pensando que tinha algo errado, mas naquela mesma tarde, por volta das 3 horas, ela sofreu um acidente de carro absolutamente brutal, que deveria ter sido fatal segundo todos os cálculos. O carro capotou 7 vezes completas, saindo da estrada em alta velocidade. Ficou completamente destruído, transformado em ferro retorcido irreconhecível. Mas ela saiu daqueles destroços sem um arranhão sequer no corpo, nem um hematoma, absolutamente nada. Mas agora, Padre Pio ensinava algo extremamente importante que pouquíssimos católicos realmente compreendem na profundidade necessária.
Existe uma diferença gigantesca, fundamental, decisiva entre uma comunhão que é apenas válida e uma comunhão que é verdadeiramente frutífera. Toda comunhão recebida por uma pessoa que está em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal na alma, é uma comunhão válida do ponto de vista teológico. Jesus se faz realmente presente, o sacramento acontece, tudo está correto segundo as regras da igreja. Mas nem toda comunhão válida produz os mesmos frutos abundantes de santidade, transformação e poder espiritual na vida da pessoa. Qual é a diferença, então? A diferença está em 3 fatores principais que você controla completamente: sua preparação antes da missa, sua atenção e disposição interior durante o momento da comunhão e, especialmente, sua ação de graças cuidadosa depois de receber Jesus. Todos esses detalhes, que para o mundo secular não fazem diferença nenhuma, que para pessoas sem fé parecem superstição vazia, para Deus são absolutamente fundamentais e determinantes. Padre Pio chorava lágrimas de verdadeiro sofrimento quando via pessoas chegando atrasadas na missa, correndo apressadas até o altar, comungando mecanicamente sem um único segundo de preparação interior e saindo pela porta antes mesmo da bênção final para não perder o jogo de futebol ou não atrasar o almoço de domingo. Para ele, cada comunhão deveria ser vivida como se fosse simultaneamente a primeira e a última comunhão da sua vida inteira. Com aquela mesma emoção que você imagina que sentiria se soubesse que é a última vez que vai encontrar Jesus antes de morrer. É exatamente isso que torna esses momentos especiais da hóstia grudada tão extraordinariamente preciosos quando você aprende a reconhecê-los e aproveitá-los corretamente. Santa Teresa de Ávila, a grande reformadora do Carmelo, passava 8 horas seguidas em oração contemplativa todos os dias. São João da Cruz entrava em êxtases tão profundos que era visto levitando enquanto orava. Santa Catarina de Sena comungava e entrava em transe místico que durava horas. Padre Pio celebrava missas que chegavam a durar 3 horas completas, porque ele simplesmente não conseguia, não tinha força espiritual para se separar daquele altar onde Cristo estava presente. O que todos esses gigantes da fé entenderam que nós perdemos completamente na correria da vida moderna. Uma verdade simples, mas revolucionária: tempo com Deus nunca, jamais, em hipótese alguma, é tempo perdido ou desperdiçado. É o único investimento verdadeiro para a eternidade que realmente importa no final das contas. Agora, é claro que precisamos ser honestos e realistas. Nem sempre a hóstia gruda por motivos místicos e sobrenaturais. Às vezes, pode ser simplesmente por questões completamente físicas e naturais. Sua boca está mais seca que o normal porque você está nervoso, ou porque o dia está muito quente, o ar-condicionado da igreja está baixo demais e ressecou suas mucosas. Você tomou pouca água antes da missa. A hóstia que o padre usou naquele dia era de uma marca que tem textura diferente e gruda mais facilmente. Deus não está necessariamente em cada detalhe físico da nossa vida, controlando tudo como um titereiro cósmico. Mas, e aqui está o segredo espiritual poderoso, mesmo nessas situações completamente naturais e explicáveis, você pode conscientemente transformar aquele momento em algo sagrado e especial. A chave que abre ou fecha a porta das graças está sempre na sua atitude interior, na sua disposição do coração, na sua fé ativada. Se em vez de se irritar com a hóstia que não desce, em vez de ter pressa para resolver aquilo rapidamente, em vez de ficar constrangido e vermelho de vergonha, você aproveita aqueles segundos ou minutos extras para adorar conscientemente Jesus presente em você. Se você transforma aquela possível contrariedade em oportunidade de intimidade, então você está vivendo exatamente como os santos viviam.
Você está convertendo cada acontecimento da vida, até os mais banais e físicos, em ocasião de encontro com Deus. E essa é a definição exata de santidade prática no dia a dia. Os santos não são pessoas que vivem flutuando nas nuvens, tendo visões místicas 24 horas por dia. São pessoas que aprenderam a encontrar Deus em tudo, especialmente nas pequenas coisas comuns que todo mundo vive, mas que a maioria deixa passar sem aproveitar. Mas agora, prepare seu coração, porque vamos mergulhar nos 7 significados espirituais específicos que Padre Pio descobriu através de décadas de experiência mística e que ele revelou estarem diretamente conectados com o mistério da hóstia que gruda. Primeiro significado profundo: Jesus está realizando uma cura na camada mais profunda da sua alma. Quando a hóstia gruda de forma especialmente persistente, principalmente se isso não acontece todas as vezes, mas acontece em momentos específicos da sua vida, Padre Pio revelou através de suas visões que Cristo está identificando uma ferida emocional ou espiritual que você carrega e está aplicando seu poder curativo divino naquela área exata. Pode ser uma ferida de rejeição que vem desde sua infância, quando seus pais não te deram a atenção que você precisava. Pode ser um trauma de abuso que marcou sua vida e você nunca conseguiu superar completamente. Pode ser uma mágoa profunda contra alguém que te traiu ou te machucou gravemente. Pode ser uma tristeza existencial que consome sua alegria sem você nem saber de onde vem. Jesus está dizendo naquele momento, através da hóstia grudada: filho amado, filha preciosa, eu vi essa ferida sangrando dentro de você. Eu conheço perfeitamente essa dor que você carrega escondida, e agora, enquanto eu estou aqui fisicamente grudado no céu da sua boca, mais perto impossível do seu coração, mais íntimo impossível da sua alma, eu vou curar isso de uma vez por todas com meu poder divino. Padre Pio contava uma história real que aconteceu com ele que ilustra perfeitamente esse primeiro significado. Certa vez, um homem de meia idade veio até ele completamente desesperado e angustiado. Padre, toda vez que eu comungo, a hóstia gruda no céu da minha boca e eu fico com uma angústia terrível, um aperto no peito insuportável. Acho que eu devo estar em pecado mortal grave. Acho que Jesus está me rejeitando. Talvez eu não devesse mais comungar porque claramente eu não sou digno. Padre Pio orou por aquele homem durante a noite inteira e recebeu uma revelação clara do Espírito Santo sobre o caso. Aquele homem carregava desde os 8 anos de idade uma ferida brutal de rejeição do próprio pai que o abandonou e nunca mais voltou. E Jesus estava usando especificamente aqueles momentos da comunhão para curar aquela rejeição de décadas que tinha moldado toda a personalidade daquele homem. Mas ele não estava entendendo o processo. Padre Pio explicou com lágrimas nos olhos: quando a hóstia grudar novamente, não tente arrancar ela rapidamente, não lute contra isso, deixe ela ali pelo tempo que for necessário e diga mentalmente com toda sinceridade: Jesus, cura o que precisa ser curado dentro de mim. Eu confio completamente em ti, eu me entrego ao teu poder. O homem fez exatamente isso na próxima comunhão de domingo seguinte e teve uma experiência tão avassaladora, tão poderosa, tão transformadora, que ele simplesmente desabou em lágrimas ali mesmo, ajoelhado na igreja lotada de pessoas, sentindo aquela ferida de 40 anos sendo curada instantaneamente pela presença física de Cristo dentro dele. Então entenda bem esta verdade libertadora. Se a hóstia gruda no céu da sua boca e você sente uma emoção muito forte surgindo do nada, se lágrimas querem brotar sem você conseguir explicar racionalmente o porquê, se sente um aperto no
peito que não é físico, mas é profundamente emocional. Não bloqueie isso, não reprima, não tenha vergonha de chorar ali mesmo no meio da igreja. É Jesus curando camadas profundas da sua alma, que remédios psiquiátricos não alcançam, que anos de terapia não conseguem curar completamente, que apenas a presença real e física dele tem poder para dissolver e restaurar. Deixe acontecer. Entregue-se ao processo de cura. Confie que ele sabe exatamente o que está fazendo dentro de você. Segundo significado crucial, Jesus está instalando uma proteção espiritual especial porque você vai enfrentar algo difícil. Padre Pio revelou que muitas vezes a hóstia gruda porque Cristo, na sua onisciência, sabe de algo que está vindo na sua vida e você ainda não sabe. Talvez uma tentação muito forte vai aparecer nos próximos dias ou semanas. Talvez um ataque espiritual está sendo planejado contra você pelas forças das trevas. Talvez uma situação extremamente difícil está prestes a acontecer e você vai precisar de força sobrenatural para enfrentar. Jesus sabe disso tudo antes de você saber, porque ele existe fora do tempo. Ele vê seu passado, presente e futuro simultaneamente. Então, ele age preventivamente, fazendo a hóstia grudar para ter tempo extra de te fortalecer, de te blindar espiritualmente, de te preparar para a batalha que está chegando. Há um relato absolutamente incrível, documentado, de uma mulher que Padre Pio atendia regularmente em confissão. Era uma terça-feira comum de manhã, quando ela foi comungar na missa das 7 horas antes de ir trabalhar. A hóstia grudou de uma forma tão intensa que ela ficou pelo menos 7 ou 8 minutos ali parada, tentando dissolver aquilo. Ficou preocupada, pensando que tinha algo errado, mas naquela mesma tarde, por volta das 3 horas, ela sofreu um acidente de carro absolutamente brutal, que deveria ter sido fatal segundo todos os cálculos. O carro capotou 7 vezes completas, saindo da estrada em alta velocidade. Ficou completamente destruído, transformado em ferro retorcido irreconhecível. Mas ela saiu daqueles destroços sem um arranhão sequer no corpo, nem um hematoma. Absolutamente nada. Quando ela correu para contar para Padre Pio, alguns dias depois, ainda tremendo de emoção, ele apenas sorriu daquele jeito misterioso dele e disse com certeza absoluta: "Viu, filha? Jesus sabia exatamente que você precisava de proteção extra. Hoje, por isso, ele ficou tanto tempo com você de manhã durante aquela comunhão. Ele te blindou completamente, te envolveu em armadura espiritual invisível. O acidente deveria ter te matado na hora, mas a proteção da Santa Eucaristia te salvou. Porque você permitiu que Jesus permanecesse grudado pelo tempo que ele precisava. Então anote esta verdade e nunca mais esqueça. Se a hóstia grudar no céu da boca, especialmente se grudar de forma muito intensa e demorada, não fique constrangido com as pessoas ao redor. Não tente forçar para descer mais rápido. Não tenha pressa nenhuma. Em vez disso, agradeça profundamente do coração, porque você está sendo blindado espiritualmente naquele exato momento. Entenda que Jesus está te protegendo de algo que você nem sabe ainda que vai acontecer, mas que poderia te destruir se você não estivesse protegido. E diga mentalmente com fé verdadeira: Jesus, eu aceito esta blindagem espiritual com gratidão. Obrigado pela proteção. Envolve-me completamente com tua presença. Cobre-me com teu sangue precioso. Protege-me de todo mal visível e invisível. Terceiro significado transformador. Você está sendo chamado para uma missão específica no reino de Deus. Este é dos significados mais poderosos e desafiadores que Padre Pio revelou com muita seriedade. Quando a hóstia gruda de forma recorrente, não apenas uma única vez, mas várias vezes seguidas durante semanas ou meses, isso pode ser um chamado divino claro para uma missão especial dentro da igreja.
Pode ser que Jesus esteja te chamando para um ministério de intercessão poderosa, orando pelas almas mais necessitadas. Pode ser que Ele queira que você evangelize alguém específico que está perdido nas trevas. Pode ser que você precise começar um grupo de estudos bíblicos na sua comunidade. Pode ser um chamado para trabalho missionário em lugares difíceis. Pode ser simplesmente para orar intensamente por pessoas que ninguém mais está orando. Para serem os braços e as pernas de Cristo em situações onde Ele quer agir, mas precisa de um instrumento humano disposto. O próprio Padre Pio viveu exatamente isso antes de receber as chagas sagradas de Cristo. Durante aproximadamente 8 meses seguidos, toda santa vez que ele comungava, a hóstia grudava intensamente no céu da boca dele por longos minutos. Ele não entendia o que estava acontecendo. Chegou a perguntar ao seu diretor espiritual se estava fazendo algo errado, se tinha algum pecado oculto que ele não estava enxergando. Até que numa manhã de setembro, teve uma visão mística extraordinária, onde Jesus apareceu para ele e disse com voz que ele ouviu de forma perfeitamente audível: Pio, filho amado, eu estou te preparando para carregar minhas chagas no teu corpo. Preciso que você me prove mais profundamente, que me experimente mais intensamente através destas comunhões prolongadas, porque o que está vindo é extremamente pesado e doloroso, mas você será plenamente capaz de suportar, porque eu mesmo te fortaleço dia após dia através desta intimidade eucarística especial. Se você tem percebido que a hóstia gruda com frequência notável, se isso virou um padrão na sua vida de fé, não ignore de jeito nenhum este sinal. Não passe por cima achando que é coincidência. Em vez disso, pergunte diretamente a Jesus. Durante aqueles momentos: Senhor, o que tu queres especificamente de mim? Qual é a missão exata para a qual tu estás me preparando através destas experiências? Usa-me como tu quiseres. Eu me coloco completamente disponível. Eu digo sim, antes mesmo de saber o que tu vais pedir. E então fique extremamente atento aos sinais que virão. Talvez de repente alguém que você nem conhecia bem vai se aproximar pedindo ajuda espiritual. Talvez uma oportunidade inesperada de servir vai aparecer do nada. Talvez você vai receber um convite para participar de um ministério que você nunca tinha considerado antes. Esses são os sinais de confirmação de que Jesus realmente estava te chamando para algo maior do que sua vida comum. Quarto significado místico. Jesus quer falar algo extremamente específico diretamente para você. Quando a hóstia gruda e, simultaneamente, você sente um silêncio interior muito profundo, uma paz inexplicável que parece suspender o tempo, como se você tivesse entrado numa bolha espiritual separada do resto do mundo. Padre Pio ensinava que Jesus está criando propositalmente um espaço sagrado de comunicação íntima e direta. Ele quer te falar algo importante, não através de palavras audíveis com som físico, mas através de inspirações sobrenaturais, pensamentos súbitos que vêm com clareza cristalina, certezas interiores que você simplesmente sabe que são verdadeiras, memórias específicas que surgem na sua mente sem você ter provocado. Padre Pio contava que este era o significado mais frequente nas suas próprias comunhões pessoais. A hóstia grudava e, naquele exato momento de espera contemplativa, Jesus lhe revelava segredos celestiais profundos, profecias sobre pessoas específicas que viriam pedir ajuda nos próximos dias, conhecimento sobrenatural sobre doenças graves que ele ia curar através da intercessão, avisos antecipados sobre tentações específicas que alguns de seus filhos espirituais enfrentariam em breve. Era literalmente um momento de diálogo místico direto entre o santo e seu Salvador. E você precisa entender algo revolucionário. Você não precisa ser um santo já canonizado para viver este tipo de experiência. Qualquer católico comum,
Quem entende o mistério da hóstia grudando e se abre para essa comunicação, pode experimentar esse diálogo íntimo com Jesus. É muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo do que você imagina. Quando a hóstia grudar no céu da boca, em vez de ficar imediatamente tentando dissolver rápido com movimentos ansiosos da língua, pare completamente tudo, fique em silêncio profundo, tanto exteriormente quanto interiormente. Faça um vazio mental de todos os pensamentos corriqueiros e simplesmente diga com humildade sincera: fala, Senhor, que teu servo escuta. Estou aqui completamente aberto para o que quiseres me dizer. E então, preste muita atenção ao que vem nos segundos e minutos seguintes. Talvez venha subitamente à sua mente a imagem clara do rosto de uma pessoa específica que você precisa perdoar, mas vem evitando. Talvez um pensamento sobre algo concreto que você deveria fazer, mas vem adiando. Talvez a lembrança de um pecado específico que você precisa confessar, mas estava escondendo por vergonha. Talvez uma inspiração criativa sobre como resolver aquele problema que parecia impossível. Talvez simplesmente uma certeza interior, profunda, de que você é amado incondicionalmente, de que tudo vai realmente dar certo no final, de que Jesus está com você e nunca vai te abandonar. Padre Pio dizia, com aquela sabedoria simples e direta dele: quando a hóstia gruda, é Jesus sussurrando baixinho no ouvido da tua alma. Mas se você está com a mente completamente cheia de barulho interno, de distrações constantes, de pressa, neurótica, você simplesmente não vai conseguir ouvir o sussurro divino, que é sempre suave e delicado. Por isso ele recomendava insistentemente: prepare-se para a comunhão sempre com bastante antecedência. Não chegue na igreja no último segundo antes da missa começar. Chegue pelo menos 15 ou 20 minutos antes. Ajoelhe-se em silêncio, peça ao Espírito Santo que prepare seu coração e limpe sua mente. Durante a missa inteira, preste atenção real nas leituras, nas orações, nas palavras da consagração. No momento de ir comungar, vá com reverência profunda, com fé ativada, com expectativa santa de que Jesus pode realmente te falar naqueles instantes. E tem um detalhe absolutamente essencial que Padre Pio sempre fazia questão de enfatizar com muita força: Jesus só consegue falar claramente durante a comunhão para quem está em estado de graça. Se você está carregando pecado mortal, não. Confessado na sua alma, a hóstia até pode grudar fisicamente, mas não será para comunicação amorosa e íntima. Será para correção severa ou alerta urgente de perigo espiritual. Por isso, é absolutamente fundamental confessar todos os pecados graves antes de comungar. A confissão limpa completamente os ouvidos espirituais para que você possa ouvir com clareza cristalina o que Jesus quer dizer. Há um testemunho extremamente poderoso e comprovado de um homem que Padre Pio acompanhava espiritualmente durante anos. Esse homem estava enfrentando uma dúvida profissional dilacerante sobre aceitar ou não uma proposta de emprego muito boa em outra cidade distante que o obrigaria a mudar toda a família. Ele orou intensamente durante semanas, fez novenas, pediu conselhos para pessoas de confiança, mas não conseguia ter clareza nenhuma sobre a decisão certa. Numa manhã de domingo, decidiu ir comungar especificamente, pedindo a Jesus que o iluminasse sobre aquela escolha. A hóstia grudou intensamente no céu da boca dele e naquele momento exato, enquanto ele esperava em silêncio contemplativo que ela se dissolvesse naturalmente, veio à mente dele com uma clareza absolutamente cristalina, impossível de confundir. As palavras: não vá para lá, fica exatamente onde você está agora. Eu tenho algo muito melhor preparado aqui mesmo. Ele obedeceu àquela inspiração, confiando que era de Deus.
Apenas 2 meses e meio depois, recebeu uma promoção absolutamente incrível e inesperada, exatamente na cidade onde já morava, com salário consideravelmente melhor que a proposta que tinha recusado, com condições de trabalho muito superiores. Jesus realmente tinha falado através daquela comunhão, e ele só conseguiu ouvir porque entendeu o mistério sagrado da hóstia que gruda. Quinto significado que traz arrepios: Jesus está te fortalecendo para um período de sofrimento redentor. Este é provavelmente o significado mais difícil de aceitar emocionalmente, mas também o mais glorioso de viver quando você entende a profundidade espiritual. Quando a hóstia gruda de forma especialmente intensa e você simultaneamente sente um gosto levemente amargo misturado com a doçura, quando sente um peso espiritual diferente que não consegue explicar com palavras, Padre Pio revelou através de suas experiências místicas que Jesus está te fortalecendo antecipadamente para um período de sofrimento que virá. Mas atenção máxima aqui: não é qualquer tipo de sofrimento comum e sem sentido, é especificamente o sofrimento redentor, aquele sofrimento que tem propósito eterno claro, que salva almas da perdição, que traz conversões impossíveis, que liberta pessoas de prisões espirituais, que dá glória infinita a Deus. Padre Pio viveu isso de forma extremamente intensa durante toda a sua vida adulta. Antes de receber as chagas sagradas, antes de cada grande provação dolorosa, antes de cada ataque demoníaco particularmente forte e violento, a hóstia grudava de forma especial e prolongada em sua boca. E com o tempo, ele aprendeu a reconhecer perfeitamente o padrão. Quando Jesus fica mais tempo grudado, é porque ele sabe que vou precisar de força sobrenatural extra para o que está vindo. E foi exatamente essa força eucarística, acumulada pacientemente durante anos, que permitiu que ele suportasse 50 anos inteiros carregando as chagas dolorosas de Cristo. As dores físicas excruciantes que médicos diziam ser impossíveis de suportar. Os ataques diabólicos violentos que deixavam marcas visíveis em seu corpo. As perseguições injustas dentro da própria igreja que quase o destruíram emocionalmente. Você pode estar pensando neste momento: mas eu sinceramente não quero sofrer, porque Jesus me prepararia especificamente para o sofrimento se Ele me ama. Entenda algo profundíssimo sobre a vida cristã verdadeira e autêntica. O sofrimento não é opcional para quem realmente quer seguir Cristo de perto. O próprio Jesus disse com clareza absoluta que não deixa margem para interpretação. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz todos os dias e siga-me. Todo cristão genuíno e autêntico terá sua cruz específica para carregar durante esta vida terrena. Mas existe uma diferença gigantesca e fundamental entre o sofrimento comum que todo mundo enfrenta e o sofrimento redentor que os santos abraçam. O primeiro tipo de sofrimento é vazio de significado, inútil para a eternidade, desesperador porque não leva a lugar nenhum. O segundo tipo é completamente cheio de propósito eterno, tem valor infinito diante de Deus, traz esperança, porque você sabe que está cooperando com a salvação de almas. Padre Pio ensinava com convicção inabalável: quando você sofre unido conscientemente a Cristo na cruz, quando você oferece deliberadamente sua dor pela conversão de pecadores específicos, pela libertação rápida das almas que estão penando no purgatório, pela santificação dos sacerdotes que estão em crise de vocação, seu sofrimento pessoal se transforma literalmente em poder espiritual que muda realidades eternas. Cada lágrima que você oferece se torna intercessão poderosa. Cada dor que você une à cruz salva almas. E Jesus, sabendo perfeitamente disso na sua onisciência,
te fortalece antecipadamente através da Eucaristia para que você seja capaz de carregar aquela cruz específica que ele escolheu para você dar um testemunho absolutamente emocionante que parte o coração de uma mãe que perdeu seu filho único em um acidente trágico e repentino. Nos 3 meses anteriores ao acidente fatal, toda única vez que ela comungava durante a missa diária, a hóstia grudava de forma extremamente intensa e prolongada. Ela não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo. Ficou tão preocupada que chegou a perguntar ao padre da paróquia se estava fazendo algo gravemente errado. O padre, que por providência divina conhecia profundamente os ensinamentos de Padre Pio, disse a ela: "Não, filha, você não está fazendo nada errado, pelo contrário. Jesus está te fortalecendo para algo importante que só Ele sabe ainda. Continue comungando com muita fé e aceitação." Quando o acidente terrível aconteceu e ela perdeu seu filho amado de apenas 17 anos, a dor emocional foi absolutamente indescritível, dilacerante. O tipo de dor que destrói completamente muitas pessoas. Mas ela testemunha até hoje com lágrimas. No meio daquela dor terrível e devastadora, eu senti uma força sobrenatural, sustentando-me por dentro, que definitivamente não era minha. Era como se Jesus estivesse literalmente me carregando nos braços, enquanto eu atravessava aquele vale da sombra da morte. E foi naquele momento de lucidez no meio da tragédia que eu finalmente entendi tudo. Ele tinha me preparado, Ele tinha me fortalecido através de todas aquelas comunhões nos 3 meses anteriores, onde a hóstia grudava. Sem aquela força acumulada, eu simplesmente não teria conseguido sobreviver psicologicamente àquela perda. E ainda mais incrível e glorioso, através daquele sofrimento oferecido conscientemente por ela, unido à cruz de Cristo, seu marido, que tinha sido ateu convicto durante 32 anos completos, se converteu radicalmente. Ele viu a fé sobrenatural da esposa no meio daquela tragédia absurda e não conseguiu negar que havia algo real e poderoso ali que transcendia explicações humanas. Hoje ele é católico praticante fervoroso que evangeliza outros ateus. A dor dela, unida intimamente à cruz de Cristo, salvou literalmente a alma eterna do marido. Isso é sofrimento redentor verdadeiro. Isso é cruz com propósito eterno infinito. 6º significado libertador: você está sendo purificado de apegos desordenados. Quando a hóstia gruda e você simultaneamente sente um incômodo interior estranho, uma inquietação que não é exatamente ruim, mas também não é confortável. Padre Pio ensinava que Jesus está fazendo uma limpeza espiritual profunda nos seus apegos. Apegos a coisas materiais que você idolatra. Apegos a pessoas de forma doentia e possessiva. Apegos a pecados específicos que você não quer largar. Apegos a vícios que te escravizam. Apegos à sua própria vontade, em vez da vontade de Deus. Naquele momento da hóstia grudada, Cristo está literalmente arrancando essas raízes doentias da sua alma, está cortando cordas invisíveis que te prendem a ídolos. Está te libertando de prisões que você mesmo construiu. Esse processo de purificação não é confortável. Pode até ser doloroso emocionalmente, mas é absolutamente necessário para você crescer espiritualmente. Padre Pio comparava isso ao trabalho do ourives, que coloca ouro bruto no fogo intenso para queimar todas as impurezas e deixar apenas ouro puro. Jesus está fazendo isso com você através da Eucaristia. Quando sentir esse incômodo interior durante a comunhão, não resista, não tente segurar aqueles apegos. Em vez disso, diga: Jesus, arranca de mim tudo que não é teu. Queima tudo que me separa de ti. Purifica-me completamente mesmo que doa. Eu confio no teu amor. Um empresário rico testemunhou que durante meses a hóstia grudava sempre que ele comungava e ele sentia um desconforto específico relacionado ao dinheiro. Jesus estava mostrando que ele estava apegado demais às riquezas materiais. Quando ele finalmente se rendeu e começou a doar generosamente para os pobres, a paz voltou e as bênçãos se multiplicaram.
Sétimo significado glorioso. Jesus está te preparando para uma experiência mística mais profunda. Este é o significado mais raro, mas também o mais extraordinário. Quando a hóstia gruda de forma absolutamente excepcional, quando você sente que está literalmente sendo elevado espiritualmente, quando o tempo parece parar completamente e você entra numa dimensão diferente de consciência, Padre Pio revelava que Jesus pode estar te preparando para uma graça mística especial. Pode ser uma visão interior, pode ser uma locução divina clara, pode ser um êxtase contemplativo, pode ser um encontro místico com Nossa Senhora ou com seu anjo da guarda. Pode ser uma experiência de união transformante com a Santíssima Trindade. Esses momentos são raros e são presentes completamente, gratuitos, que Deus dá para fortalecer a fé de algumas almas específicas que Ele escolhe. Você não pode forçar nem merecer essas experiências, mas pode se dispor a recebê-las permanecendo em silêncio profundo, em rendição total, em abertura completa. Santa Teresa de Ávila vivia isso frequentemente durante suas comunhões. Santa Faustina recebia visões de Jesus misericordioso enquanto a hóstia permanecia em sua boca. São João da Cruz entrava em uniões místicas que duravam horas. Se isso acontecer com você, não tenha medo, não resista, apenas permita que Deus haja completamente em você. Agora que você conhece os 7 significados sagrados completos que Padre Pio revelou, você precisa urgentemente saber como discernir qual deles está acontecendo especificamente com você em cada comunhão. Como saber se Jesus está te curando, te protegendo, te chamando, falando contigo, te preparando para sofrimento, te purificando ou te elevando misticamente? Padre Pio ensinava que cada significado vem acompanhado de sensações interiores características que funcionam como assinaturas espirituais. Se você sente principalmente emoção forte, vontade de chorar, sensação de alívio no coração, é o primeiro significado de cura acontecendo. Se sente paz fortificante, sensação de estar sendo blindado, coragem que não tinha antes, é o segundo significado de proteção. Se sente chamado interior, inquietação santa, desejo intenso de servir mais, é o terceiro significado de missão. Se percebe pensamentos claros surgindo, inspirações súbitas, certezas sobre decisões, é o quarto significado de comunicação direta. Se sente peso diferente, seriedade no ambiente espiritual, mas simultaneamente força sobrenatural que não é sua. É o quinto significado de preparação para sofrimento redentor. Se sente incômodo interior com coisas específicas da sua vida, vontade de mudar comportamentos, consciência aguda de apegos, é o sexto significado de purificação. Se sente elevação espiritual incomum, suspensão total do tempo, entrada em outra dimensão de consciência, é o sétimo significado de preparação mística. Às vezes, e isso é importante entender, pode ser uma combinação de 2 ou 3 significados acontecendo simultaneamente. Jesus é infinitamente criativo e pode estar ao mesmo tempo te curando uma ferida emocional, te protegendo de um perigo futuro e te chamando para uma missão específica, tudo no mesmo momento. Com a prática constante, prestando atenção cuidadosa, anotando suas experiências, você vai rapidamente desenvolvendo discernimento espiritual aguçado e conseguirá reconhecer quase que imediatamente qual mensagem específica Jesus está enviando para você naquela comunhão específica. Mas além de discernir qual significado está ativo, você precisa saber exatamente o que fazer antes, durante e depois da comunhão para aproveitar todas as graças disponíveis. Antes da missa, confesse seus pecados regularmente, mesmo que sejam veniais. Padre Pio se confessava toda semana, mesmo sendo santo. Faça jejum eucarístico de pelo menos 1 hora. Não é apenas regra da igreja, é preparação espiritual profunda. Chegue na igreja 15 minutos antes, ajoelhe-se, silencie sua mente, peça ao Espírito Santo.
Prepara meu coração, abre meus ouvidos espirituais, sensibiliza minha alma para o encontro com Jesus. Durante a missa inteira, preste atenção verdadeira nas leituras. Não fique no celular, não converse, não fique distraído olhando pessoas. A missa é o Calvário sendo renovado de forma não sangrenta, é o momento mais sagrado que existe. No momento de comungar, vá com reverência profunda, não vá correndo, não vá mecanicamente, vá consciente de que você vai receber o próprio Deus vivo no seu corpo. Quando a hóstia grudar, não entre em pânico, não force, relaxe completamente, respire fundo. Faça silêncio interior total e diga: Jesus, fica o tempo que quiseres. Esta casa é tua. Então pergunte mentalmente o que tu queres me dizer. E preste atenção absoluta ao que vem nos minutos seguintes. Sentimentos, pensamentos, memórias, inspirações, certezas interiores. Depois da comunhão, não saia correndo da igreja como a maioria faz. Isso é expulsar Jesus da sua casa. Fica pelo menos 15 a 20 minutos em ação de graças profunda. Deixa as graças se enraizarem em todas as camadas da tua alma. Se você recebeu alguma inspiração, alguma orientação, alguma revelação interior, anote assim que possível num caderninho, que você deve levar sempre. Depois da missa, antes de ir embora, escreve: dia tal. A hóstia grudou. Senti que Jesus me disse isso ou aquilo. Senti que estava sendo curado desta ferida. Senti chamado para tal coisa. Com o tempo, você terá um diário espiritual de valor incalculável, mostrando claramente como Jesus tem te guiado pessoalmente através da Eucaristia. Se Jesus mostrou algo que você precisa mudar, mude imediatamente. Não adie. Não faça de conta que não ouviu. Se Ele mostrou que você precisa perdoar, perdoe ainda hoje. Se Ele mostrou um pecado para confessar, confesse esta semana. Se Ele te chamou para uma missão, aceite e dê os primeiros passos concretos. A graça eucarística te capacita para obedecer ao que Jesus pede. E viva essa graça recebida durante toda a semana inteira, até a próxima missa. Não deixe aquele encontro poderoso morrer assim que você sai da igreja. A comunhão não é só para aqueles minutos. A graça eucarística deve te acompanhar, te fortalecer, te santificar durante os 7 dias inteiros até você comungar novamente. Padre Pio dizia que a Eucaristia é o solo espiritual que ilumina toda a semana do católico. Sem ela vivemos nas trevas espirituais mais densas, tropeçando constantemente em pecados, caindo repetidamente nas mesmas tentações. A partir deste exato momento, da próxima vez que você for comungar, vá completamente diferente de como sempre foi. Não vá apenas por obrigação religiosa vazia, por hábito mecânico sem significado, por tradição familiar que você cumpre sem pensar. Vá esperando um encontro real, pessoal, absolutamente transformador com Jesus Cristo vivo, ressuscitado, glorioso. Vá preparado interiormente através de confissão, jejum, oração antecipada. Vá com fé verdadeira ativada, não fé teórica, mas fé que espera milagres. Vá com expectativa santa de que algo sobrenatural pode acontecer. E quando a hóstia grudar no céu da boca, não fique mais constrangido, não fique mais preocupado achando que fez algo errado, não sinta mais vergonha das pessoas ao redor. Pelo contrário, sorria interiormente no seu coração. Relaxe profundamente todo o teu ser e diga com alegria mental: Jesus, eu reconheço este sinal sagrado. Eu sei que tu estás aqui de forma especial. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Cura, Senhor, o que precisa ser curado. Protege, Senhor, do que está por vir. Chama, Senhor, para onde tu quiseres me enviar. Fala, Senhor, o que tu quiseres me dizer. Prepara, Senhor, para a cruz que eu vou carregar. Purifica, Senhor, meus apegos desordenados. Eleva, Senhor, minha alma a ti. Esta oração completa que você acabou de ler, feita com fé genuína, quando a hóstia gruda, abre absolutamente todos os canais de comunicação com Jesus simultaneamente. Abre seu coração para ser profundamente curado de todas as feridas. Abre sua vida para ser poderosamente protegida de todos os males.
Abre seu espírito para ser claramente chamado para missões específicas. Abre seus ouvidos espirituais para ouvir perfeitamente a voz divina. Abre sua alma para ser fortemente preparada para sofrimentos redentores. Abre seu interior para ser completamente purificado de apegos. Abre todo o teu ser para experiências místicas. É uma oração completa que abrange todos os 7 significados sagrados revelados por Padre Pio. E lembre-se sempre desta verdade consoladora. Você não está sozinho nesta jornada de descoberta dos mistérios eucarísticos profundos. Milhões de católicos ao longo de 2000 anos de história da Igreja viveram experiências transformadoras com a Santíssima Eucaristia. Santos gigantes como Padre Pio de Pietrelcina, Santa Teresa de Ávila, São João Maria Vianney, o Cura d'Ars, Santa Faustina Kowalska, São José Maria Escrivá, Santa Clara de Assis, São Francisco de Assis, todos eles entenderam algo fundamental que a maioria perdeu. A comunhão não é ritual religioso vazio e repetitivo. É portal sobrenatural para o encontro real com Deus vivo. É momento de transformação profunda da alma. É oportunidade de receber graças que mudam destinos eternos. Se este vídeo tocou profundamente seu coração, se você está tendo revelações sobre suas próprias experiências com a Eucaristia que você nunca tinha entendido antes, deixe seu like agora mesmo e compartilhe urgentemente com outros católicos. Por quê? Porque a imensa maioria das pessoas simplesmente não sabe disso. Milhões vivem a vida inteira recebendo Jesus mecanicamente sem entender os sinais que ele envia, sem aproveitar as graças disponíveis, sem viver a intimidade oferecida. Você pode ser o instrumento escolhido por Deus para abrir os olhos espirituais de alguém que está espiritualmente cego. E nos comentários, se você já viveu a experiência da hóstia grudando e agora finalmente está entendendo o que realmente significa, escreva: Padre Pio, agora eu entendo perfeitamente. Jesus estava me falando e eu não sabia escutar. A partir de hoje tudo muda. Seu testemunho pessoal vai encorajar e fortalecer milhares de pessoas que também estão vivendo isso sem compreender. Que o Espírito Santo ilumine seu coração. Que Nossa Senhora interceda por você. Que Padre Pio seja seu guia espiritual. Que Jesus se revele a você em cada comunhão. Que sua vida seja completamente transformada pelo poder da Eucaristia. Amém.